Bem-vindos a mais uma edição de Codex Game of... Bem-vindos a mais uma edição de Codex Game of Thrones Dance with Dragons, o quinto livro da série Guerra dos Tronos, que foi finalmente lançado. Aleluia! E valeu a pena esperar tanto tempo, 5 anos, por esse livro? Sim. Como sempre, todos os livros de Game of Thrones são maravilhosos, são muito bons. Porque os fãs estavam muito apreensivos com esse livro. Quando George R. Martin começou a escrever o quarto livro, ele viu que estava ficando grande demais. E ele decidiu separar em 2 livros diferentes. Só que no quarto livro, ele colocou os pontos de vista de personagens secundários ou personagens que ainda não tinham pontos de vista. Então ficou aquela impressão de uma enrolação. Além de uma enrolação, pontos de vista e acontecimentos de personagens que você não se identificava muito, que você não conhecia ainda. Você queria ver os pontos de vista dos personagens principais. E Dance with Dragons é isso. É o ponto de vista dos personagens principais. Jon Snow, Tyrion e a Daenerys. O quarto livro e o quinto livro correm paralelos. Eles acontecem ao mesmo tempo e se encontram no final de Dance with Dragons. No final dos livros começam acontecimentos novos. Isso é o único grande ponto negativo do livro, porque mesmo que sejam pontos de vista dos personagens principais, muitas das coisas que estão acontecendo você mais ou menos já sabia. E você quer coisas novas. E eu não lembrava que os capítulos da Daenerys eram tão chatos, ou talvez nesse livro eles estejam chatos demais. Ela parece uma criança mimada. Ela que era uma criança mimada, cresceu para um personagem interessante e agora desceu. Parece uma garotinha que quer beijar um namorado de 15 anos. Está muito chato. Por outro lado, os pontos de vista do Jon Snow e do Tyrion, como sempre, estão sensacionais, se destacam demais. Alguns outros personagens começaram a crescer nesse livro, como o Victarion. Cresceu bastante, está se tornando um personagem importante e agradável de ler os capítulos. O George R. Martin também foi mais corajoso nesse livro. Ele não foi tão tradicionalista. Porque até o quinto livro, ele escolhia alguns personagens e contava os pontos de vista daqueles personagens durante todo o livro. Se tivesse acontecendo algum evento importante e não tivesse nenhum personagem com ponto de vista naquele evento, você só ficava sabendo por boatos, por aquele personagem comentar o que aconteceu. Agora não. Ele não teve medo de colocar pontos de vista de personagens que só apareciam naquele capítulo para contar aquele acontecimento. Ele colocou lá e dane-se. É um avanço em relação aos outros livros que torna a narrativa ainda mais agradável. Porque o George R. Martin tem um controle, tem um domínio da língua inglesa que é fenomenal. Ele sabe descrever as cenas, descrever os personagens como poucos autores da fantasia medieval moderna. São livros sensacionais. Esse quinto livro valeu a pena esperar, é tão bom quanto os outros. Não é o melhor livro da saga, principalmente porque a gente veio de um livro meio que enrolação, que a gente já sabia algumas coisas que iam acontecer, então não é tão surpreendente a não ser o final. Mas é um livro sensacional que vale muito a pena ser lido, não perca tempo. E agora eu vou contar alguns spoilers, então se você não leu o livro, para de assistir agora, você já viu o suficiente, vai comprar o livro. Eu tô avisando, tem spoilers gigantescos daqui pra frente. Não assista se você não leu o livro. Tô esperando você parar de assistir. Eu avisei. Ele matou o Jon Snow. Ele matou o Jon Snow. Ele matou o Jon Snow. Sim, ele matou o Jon Snow. Quando eu li esse capítulo, que é o
antepenúltimo capítulo do livro, eu tive que parar tudo, ir na internet e procurar o que as pessoas estavam falando sobre esse capítulo. E eu fiquei mais tranquilo quando percebi que ele não deve ter morrido. Porque ele não pode morrer, ele é o Jon Snow. E o mais interessante, e aí vem um ponto, aí vem a genialidade de George Martin. É tudo especulação, é claro, mas se você ler a narrativa do momento que o Jon Snow é atacado, existem algumas frases que parecem muito a profecia da volta daquele guerreiro do Deus do Fogo, do Halor. Que existe uma profecia de que um grande guerreiro, não lembro de cabeça, vai voltar e vai liderar a guerra dos homens contra os seres, contra os outros. Que a Melisandre pensava que era o Stannis. Mas se você pegar a narrativa, as palavras do momento que o Jon Snow é atacado, tem frases bem similares com essa profecia, dando a entender que o Jon Snow seria a reencarnação desse guerreiro. Ou talvez ele morra e renasça como esse guerreiro. Algumas pessoas chegaram até a dizer que ele morreu mesmo e vai voltar no corpo do Ghost, o que seria bem estranho e bem chato. Eu não quero saber as histórias do Ghost, eu quero saber as histórias do Jon Snow. Mas... E os clérigos do fogo também têm grandes poderes curativos, de cura. Curativos é ruim, né? Band-aid, eles colocam band-aid. De cura. Então, ele deve voltar, ele não deve ter morrido. O final do Tyrion foi mediano, até porque o cliffhanger da morte de Jon Snow era grande demais para ele colocar outro cliffhanger. Mas toda a parte do Tyrion tá muito boa. O final deixa algumas coisas no ar, mas nada grande, nada que deixe os fãs muito preocupados. E o final da Daenerys foi tão chato como todos os capítulos dela no livro. Ah, ela andou a pé, coitadinha, e encontrou agora um antigo aliado que está perdida no mar. Dane-se a Daenerys, ela está muito chata e ela é uma que, se sumir, não vai fazer grande falta. Ela tem que voltar àquela antiga Daenerys que deixou de ser uma criança e virou uma rainha. O que ela não foi nesse livro. Ela foi uma garota muito chata. Mas o ponto alto é a morte ou não do Jon Snow. Infelizmente a gente vai ter que esperar mais uns 5 anos para saber a resposta dessa pergunta. Tinham que pegar o George Martin, trancar ele numa casa e obrigá-lo a escrever os últimos 10 capítulos de Game of Thrones e colocar isso num banco. Se acontecesse alguma coisa com ele, publicava esses 10 capítulos. Porque se ele demorar 5 anos para escrever cada livro como ele fez agora, a gente só vai saber o final desse livro nem sei quando. Game of Thrones, Dance with Dragons, livro sensacional. Codex, obrigado por assistir.